Essa é uma noite e amanhã um dia totalmente especial, totalmente diferenciado dentro do calendário cabalístico. E nesse calendário, nós estamos no ciclo de Av, o ciclo de Leão, e nos primeiros 9 dias nós vivenciamos aspectos intensos de escuridão, aspectos intensos negativos de luto e que pode ter representado no nosso dia a dia e na nossa vida momentos de maior reatividade, momentos em que as emoções tomam conta, em que cenários que se apresentam para nós são repetições de tantas outras vidas, tantos outros anos e tantas outras vezes. A partir depois do 9 de Av, nós já mais maduros e maduras, já estamos também mais preparados para entrar em contato com uma quantidade de luz muito mais intensa. E o dia de hoje, o dia da da lua cheia de Leão, lua cheia de Ave, é o dia em que nós sempre, em todas as luas cheias, nós temos muito mais energia, muito mais luz e bênçãos que chegam para nós. Todas as luas cheias de todo o ano são luas que têm muita energia e representam para nós sempre o dia mais positivo do mês. O mês, dentro do calendário cabalístico, é sempre um mês astrológico e é um mês lunar. Começa com o primeiro fio de luz da lua, a lua nova. E o auge do mês, o meio do mês, por isso que é o dia 15, é sempre a lua cheia. E é o dia de maior incidência de luz. E a representação simbólica do Sol e da Lua para nós é e fazem parte do desenho maior da própria árvore da vida, que representa o próprio corpo de Deus, diríamos assim, a própria expressão e descida de Deus, a própria inteligência da vida, que está o tempo inteiro emanando e chegando até nós. Na lua cheia é quando essa inteligência, essa energia, essa luz, ela tem uma descida única, tranquila, quando essa luz se manifesta com muito mais força. E é por isso que toda lua cheia é um dia em que nós, e principalmente as mulheres, podem ir para a rua, para o campo, para a sacada, para dançar, para cantar, para ficarem receptivas para essa quantidade de luz e de bênçãos. E é por isso que sempre na lua cheia é o dia em que realmente nós fazemos pedidos. Nós rezamos e fazemos pedidos para Deus. Porque Deus está muito mais próximo de nós nesse dia, porque o mundo espiritual está muito mais próximo de nós neste dia. 15 de Av é considerado o dia mais positivo do ano, é considerado o dia de maior luz do ano, porque o Sol voltou para o seu signo, para a sua própria casa. E aí a gente encontra uma grande intensidade de luz. E a luz que a gente experimenta, ela é tão intensa que a gente considera como a luz da imortalidade. Por quê? Porque neste dia nós podemos experimentar toda a energia que vem da mente, da origem de tudo, da dimensão da causa, ela se aproxima da dimensão do mundo que a gente vive, que é do tempo e do espaço, que se define como uma realidade que a gente experimenta a finitude. Neste dia de hoje, nós temos, em primeiro lugar, este casamento. Literalmente, um casamento entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo físico. E hoje isso acontece numa intensidade muito maior.
Nós estamos vivendo ou saindo, de uma verdade, de um ciclo em que nós tivemos uma quantidade muito grande de escuridão. E a gente aprende dentro da Kabbalah que a escuridão ela é extremamente necessária. E a escuridão ela representa também a dimensão da insatisfação, do vazio, da escuridão, da desorganização, do caos. E é claro que essa escuridão, essa insatisfação, esse vazio, pode acabar se tornando um lugar e um espaço de dor e de sofrimento e de solidão. Na verdade, se a gente parar para pensar, para quem estava acompanhando, a gente vinha de 3 semanas, chamadas 3 semanas negativas, que começaram sobre o signo de Câncer, que é o signo mais lunar, mais noturno, que faz com que a gente mergulhe nas nossas emoções e nossos sentimentos que nós trazemos desde a infância, nas nossas fragilidades, medos, inseguranças, na criança ferida, na criança que, de uma forma geral, não quer crescer e que segue com o pensamento e o desejo ainda de querer sempre uma mãe ou um pai que possa fazer tudo e dar tudo. É o nosso lado mais preguiçoso, é o nosso lado mais infantil e que tem essa dificuldade de poder crescer, porque na verdade está nessa dimensão da escuridão. A escuridão, ela tem um propósito, porque tu só consegue realmente experimentar a luz, crescer, evoluir, quando tu entende que a escuridão é necessária para poder atrair a luz. Não é por acaso que são em situações de dor, situações negativas, situações de falta, de vazio, de insatisfação, que a gente se vê e é colocado ou colocada em movimento. Mas a gente pode não entrar no movimento, sentar no cantinho e chorar e não fazer absolutamente nada. E não trazer a luz. Nós podemos nos manter naquela energia da criança que espera que alguém faça algo, que alguém venha e faça esse movimento. As 3 semanas negativas, elas se tornaram para nós um grande cenário, um grande palco para fazer com que a gente aprenda a sair desse lugar de dor, de sofrimento, de passividade, de estagnação, esperando que um pai e uma mãe possam vir nos salvar e a gente aprenda, porque essa é a oitava acima do signo de Câncer, que representa o nenê, a criança, mas representa a mãe, que representa aquele que só quer receber, e a figura e o símbolo da mãe, que é aquela que é a doadora, aquela que compartilha. É nesse período que nós podemos crescer e aprender, que é através da falta que nós podemos nos erguer, nos levantar e fazer por nós mesmos, e nos tornar os adultos que então se preparam para esse aspecto solar, onde a gente vai entrar em contato com a criança criativa, que é a energia do signo de Leão. Os primeiros dias, ainda de escuridão de Leão, nos preparam para a forte intensidade de luz que a gente vai receber. Porque muita luz sem preparação, ela nos queima e nos devolve ou nos faz ir de volta para a escuridão. A maior parte das pessoas, existem áreas da nossa vida que nós ainda estamos nessa escuridão. E quando nós falamos do signo de Leão, a gente fala de luz, de brilho, de coração, a gente fala de consciência, de verdade, de criatividade. Mas a gente também vai falar de amor, porque é o signo que representa o amor. E representa o amor porque representa a luz, e a luz, ela vem com o verbo, ela vem com o divino. É um signo que representa o divino, e o divino é o verbo da troca, e o amor é o verbo da troca, do compartilhar. E essa é a grande função do leão. Mais do que subir a um palco e ser iluminado pelas luzes, é aprender que o leão é a própria luz e que ele precisa iluminar os outros. Ele precisa iluminar o caminho, ele precisa iluminar o próprio amor.
Saímos do aspecto da escuridão, da solidão, da solitude. Muitas vezes sentimos e temos esses sentimentos mesmo estando com outras pessoas, mas dentro de nós, nós não recebemos a luz, não entramos em contato com a nossa alma, porque quando a luz se aproxima, nós podemos entrar em contato com a nossa essência, com a nossa alma, e assim é o verdadeiro caminho do amor. É quando a gente permitiu que nessa escuridão, em primeiro lugar, a luz entrasse. E quando a gente entende que a luz pode entrar por estudo, por meditação, por bons atos, por oração, mas também pode entrar através dos outros, através das outras, através do contato com as pessoas. Deus se faz presente através de cada um de nós, de cada um que é o outro. E quando a gente entende que a luz, ela também está presente nessas outras pessoas, eu preciso, também dentro de mim, aprender que eu preciso ter um espaço aberto para receber a luz que a outra pessoa vai me trazer, mas eu também preciso aprender que eu também quero ser um canal de luz para poder oferecer para outra pessoa. Afinal, o amor é uma troca. E exatamente o dia do amor é o dia em que mais nós encontramos essa luz. E essa luz, ela só se sustenta se existe a troca. Senão a luz vem e ela queima. E ninguém quer ser queimado pela luz. Hoje é um dia em que aumentamos o grau de consciência nas nossas vidas. Mas hoje é o auge, e posterior ao dia de hoje e amanhã, nós continuaremos ainda nessa energia dessa luz que traz verdade, consciência, onde nos dá a capacidade de nos darmos conta. Talvez nos darmos conta do quanto podemos amar ou ser amados, talvez nos darmos conta o quanto não estamos felizes e queremos ser felizes, talvez simplesmente nos darmos conta de si mesmo. Porque o grande segredo do dia de hoje vai muito além de despertar o amor, mas de trazer a consciência da alma, de trazer a consciência da luz que nós temos dentro de nós e podemos perguntar o que nós vamos fazer com essa luz que está dentro de nós. Hoje é considerado o dia mais alegre do ano. E quando me perguntaram quais são os rituais, eu disse: não existe nas escrituras nenhum ritual em especial. É comum que as mulheres iam para o campo dançar e cantar por causa da lua cheia e porque também iam em busca do amor e de encontrar o amor da sua vida. Aqui, alguns aspectos eu vou trazer. Então, o dia de hoje é um dia que, como tem muita luz, e existe uma lei maior, que é a lei da semelhança, quanto mais eu vibrar alto, mais luz eu vou me relacionar e mais luz eu vou atrair, com muitas coisas se revelando. E é claro, para aqueles que procuram o amor, a alma gêmea, deixa a tua mente, o teu coração se preencher com o desejo e o pensamento e a certeza absoluta de que tu vais encontrar esse amor, porque no dia de hoje, tamanha é a luz, e a gente também vai entender por quê, todo o teu pensamento ele tem uma vibração muito alta e ele se espalha. E a tua alma gêmea, o teu amor, ele vai ser acordado e também vai ser desperto para que ele possa te encontrar. Mas também é o dia que nós aumentamos as bênçãos no nosso casamento, no relacionamento que a gente está tendo dentro da nossa casa e na nossa família. O dia de hoje tem tanta luz que nós trazemos e queremos trazer essa energia tão boa e tão positiva para que a gente possa percorrer a jornada que nós temos daqui para frente, que é a jornada começando de hoje, contando 45 dias, nós chegaremos então em Rosh Hashanah. 40 dias, chegaremos no primeiro dia da criação do mundo, no 25º dia do mês de Elul. Essa é uma caminhada
importante, onde a gente vai fortalecer essa energia que a gente está captando no dia de hoje. Um dia cheio de energias boas, positivas, e toda vez que na Kabbalah a gente falar de energia positiva, é porque a gente está falando que existe uma coerência entre mundos e realidades que tu não vê, mas que no dia de hoje estão em celebração, em casamento. Muitas realidades, muitos mundos, desde a dimensão divina, espiritual, mental, emocional. Os diferentes mundos estão no dia de hoje completamente alinhados. E isso faz com que a energia, então, que está descendo, seja positiva. E nós, aqui na fisicalidade, precisamos ser a vasilha perfeita, a vasilha que recebe, que deseja receber e que está vibrando na mesma positividade. Hoje é um dia que nos convida para que possamos vibrar em amor, vibrar em coerências. No dia 9 de Av, a gente já aprendeu que em diferentes épocas, no mesmo dia, aconteceram diferentes situações negativas, principalmente a destruição do templo sagrado. Mas no dia 15 de Av, a gente tem diferentes acontecimentos positivos que ocorreram em épocas diferentes, como o fim da morte das gerações do Êxodo, após 40 anos vagando pelo deserto. As tribos de Israel tiveram a permissão de casar entre si. A tribo de Beniamim teve a permissão de entrar na comunidade. Oshé ben Eliah abriu as portas de Jerusalém. Os mortos de Betar puderam ser enterrados com dignidade. E é o dia da quebra do machado, quando o templo sagrado estava de pé em Jerusalém e houve o corte anual da lenha. E o Talmud nos conta que antigamente as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos, exatamente em 15 de Av. E quem não tivesse uma esposa ia lá para encontrar uma noiva. Também considerava-se o dia então mais festivo do ano, no mesmo nível que é o dia do perdão, o Yom Kippur. O dia 15 de Av é um dia de novos começos. É um dia que ele é tão positivo que a gente pode pensar em investir em novos negócios. De novo, a gente pode pensar que não só no dia de hoje, mas alguns dias anterior, alguns dias posteriores, a gente também está sob essa energia de querer fazer coisas novas, de querer investir em novos movimentos, em direcionar a nossa vida para algo diferente. Agora é o momento, por causa da luz, de poder encontrar o propósito, o sentido, o significado. Mas é claro que para cada um de nós, essa luz mais intensa, ela pode trazer diferentes revelações, diferentes benefícios, porque cada um de nós recebe camadas diferentes dessa luz em áreas diferentes da nossa vida. Então, não adianta eu falar de uma coisa boa, porque cada um pode experimentar diferentes situações boas e positivas. Mas é preciso desejar, ficar aberto, ficar atento a seus próprios estímulos, ideias, vontades, para permitir com que o cenário se revele. Esse é o mês de buscar uma centralização, porque o signo de Leão, ele tem um princípio que é o princípio de conheça-te a ti mesmo. Volta para o teu centro. E é exatamente no meio do mês, no dia 15, que a gente vai descobrir que a força e a energia que a gente tem hoje é uma energia que, para que a gente possa realmente revelar a luz, a gente tem que estar mais centrados, poder conhecer. Não é um dia para chorar as faltas, a solidão. É um dia para sentir que a luz vem e nos preenche. É um dia para vibrar o amor e desejar o amor. É um dia para deixar chegar a energia de pertencimento, de verdade e de vínculo. Ninguém encontra o amor de verdade se não vibrar no desejo de pertencer, num desejo de verdades. Porque numa relação nós conhecemos as verdades sobre quem nós somos, o que nós somos. No momento de vínculos, porque precisamos querer estabelecer vínculos, diferentes vínculos. Sem esse desejo, como é que nós vamos construir um amor de verdade?
Esse é um dia de luz que nós somos convidados a nos tornar o canal dessa luz. Quando nós buscamos o amor com um desejo de encontrar alguém que vai nos amar, quero encontrar o amor, então vou buscar alguém que me ame. Eu não vou conseguir encontrar o amor, porque o meu pedido é um pedido egoísta. E eu só vou entrar em contato com pessoas que estão com a mesma frequência que eu. Todo mundo querendo encontrar alguém que ame. Mas no dia de hoje, nós somos canais dessa luz para poder dizer: eu quero encontrar alguém para poder amar, para poder compartilhar a minha luz. E é exatamente quando a gente vibra desta maneira, a gente encontra pessoas que têm a mesma vibração e que têm o mesmo desejo. Essas pessoas se encontram e desejam realmente trocar. As almas gêmeas, elas se encontram para que uma possa ajudar a outra no seu processo de tikkun, de crescimento, de evolução. No dia de hoje, no dia de luz, um dia de mistérios do casamento e da união. Primeiro, porque a gente vai encontrar um casamento que está acontecendo entre os diferentes mundos, as diferentes realidades, em termos espirituais. É um dia que não há fragmentação, a unidade, a integração. E a gente só pode encontrar a felicidade, um novo caminho, o amor, a gente só pode se curar das nossas dores, das nossas fragmentações, a gente só pode se encontrar nessa vida quando a gente também sente essa unidade, essa integração. Estamos sob a luz do sol e da lua. É o dia de maior intensidade de luz. Tu tem luz durante o dia e tu tem luz durante a noite. E essa luz toda está diante de nós e a gente só precisa aprender a se tornar um canal, receber, desejar essa luz. O simbolismo do Sol na dimensão de Tiferet, o simbolismo da Lua na dimensão de Yesod, casam, se unem, unindo as diferentes partes que nós tanto precisamos para poder injetar essa quantidade de energia e de luz que nós estamos recebendo. Esse é um dia de coroação divina. É o dia que a gente sente que a gente vive realmente em Malhut, no reino, e que nós recebemos o rei e que abarcamos e acolhemos o rei. No dia 9 de Av, a casa do rei foi destruída, mas nós já começamos a ter a consciência que precisamos recriar esse templo sagrado onde o rei vai morar. E quando nós temos o rei dentro de nós temos a fartura, a abundância, a prosperidade, nós temos o amor dentro de nós. O que vestimos para sermos amados? E hoje somos convidados a vestir branco, a ir para a rua, a dançar para a lua, a colocar flores na nossa casa, a vestir o nosso dia, a nossa rotina, a nossa casa de alegria e de felicidade. O que vestimos para receber o amor, o amante, que é o rei, que é a luz espiritual. Hoje é um dia de reintegrar a nossa ligação com a espiritualidade. É o dia de techuvá, de voltar para a conexão com Deus, para a conexão com o divino. É o dia que a gente pode se sentir mais inteiros e inteiras, saindo da fragmentação, saindo dos diferentes pedaços que muitas vezes se espalham, que a vida e nós mesmos vamos nos quebrando. É hora de juntar os cacos e sermos um só. Estar de branco é poder se conectar com essa luz tão intensa e mais próximos de uma dimensão mais elevada. É vibrarmos numa pureza, numa purificação, porque não queremos ter reatividades, pensamentos negativos para impedir com que a luz possa descer para nós. Quando as mulheres iam para os campos dançar, elas trocavam as roupas umas com as outras, para que, na verdade, aquela mulher que pudesse ser mais afortunada, ela também tivesse numa simplicidade,
e que os homens pudessem escolher as mulheres não pela sua posição social, mas pela sua vibração, né, pela energia que, na verdade, elas compartilhavam naquele momento. Vestimos brancos para estarmos todos na mesma frequência, na mesma energia. Mas tem algo ainda muito mais profundo. O dia de hoje é o dia que, na dimensão espiritual, a dimensão de Yud e da letra Rei se unem. A letra Yud, que é a semente divina, é a representação da coluna da direita, é a representação da energia masculina, é a representação da semente, é a mão do Criador que contém absolutamente tudo e todo o destino de cada alma. Se une a letra Rei, letra feminina, que representa o útero, mas acima de tudo representa o útero que gesta e compartilha. No dia de hoje, nós nos relacionamos com as letras Yud, que tem o valor 10, e a letra Rei, que tem o valor 5, e Yud Rei é o número 15. Não é um número que nós usamos normalmente, porque nós não se pode usar como definição de número os nomes de Deus. Yud Rei é Yah, é um dos nomes de Deus que representa o casamento entre o rei e a rainha, entre a esquerda e a direita, entre a direita e a esquerda. E no seu casamento surge a coluna do meio, que é essa representação nossa de estarmos também vestidos de branco, para poder receber a bênção que é o filho dessa união que ocorre na dimensão espiritual. Hoje, masculino e feminino se unem num círculo só, num ambiente único, numa gestação só, num cenário único, num único campo de energia. Hoje, que possamos ser convidados e convidados para estarmos dentro deste campo de amor, neste pomar que nós adentramos para poder trocar, para poder estar em contato com uma energia contínua de troca, que é a própria energia da imortalidade e que é a energia do amor, para que possamos vibrar no amor para poder atrair o amor. No dia de hoje, o Sol e a Lua se unem, unindo diferentes mundos, o externo e o interno, o dia e a noite, dimensões que são de expansão e dimensões que são de introspecção e de contração. O desejo de dar se une ao desejo de receber, fazendo com que surja o desejo de receber para compartilhar. No dia de hoje, a mente, a emoção e a manifestação se tornam um só. E por isso, o que a gente busca é trazer todas as qualidades do signo de Leão. E aí trazemos o amor, trazemos essa expansão da luz, essa sensação de nos sentir vivos e existentes, não mais apagados, mas agora iluminados, com uma forte luz que tu sente no teu peito, no teu coração. Esse é o momento para que a gente possa conquistar o nosso verdadeiro lugar. O nosso lugar é no reino, onde nós, então, podemos começar a criar o espaço para poder receber toda a árvore da vida. O dia de hoje, um dia que a árvore da vida se manifesta. Porque a unidade se manifesta. Quando Adão e Rava comem da fruta no paraíso, eles se escondem. E aí Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Como se Deus não soubesse, quando ele é o todo, onde Adão estava fisicamente. Mas, na verdade, a pergunta não era onde Adão estava fisicamente. Qual lugar que tu ocupa no mundo? Qual lugar que eu ocupo no mundo? Qual a compreensão que eu tenho de mim? Onde eu estou neste momento, nessa vida? O dia de hoje, essa intensidade de luz, não só nos convida para o amor, para encontrar o amor, para poder compartilhar com outra pessoa, mas, acima de tudo, encontrar o amor dentro de mim.
E quando eu encontro o amor dentro de mim, eu começo a encontrar o lugar que eu estou. As pessoas que estão tristes, infelizes, cheias de mágoas, elas não estão encontradas. Elas não sabem onde elas estão. E elas não estão à vontade no lugar que elas estão. Elas estão deslocadas. Então, o dia de hoje é um dia para que a gente possa se ajeitar melhor aonde a gente está. A gente possa se reencontrar. Ao receber essa luz, poder ter uma noção maior e melhor de si mesmo, porque ninguém ama sem ter uma noção de si. Ninguém ama, encontra o amor se não encontra essa capacidade de poder amar algo que, infelizmente, parece que a gente tem ficado um pouco distante nessa vida. No dia de hoje, nós somos convidados à união, à unidade, a nos aproximar mais uns dos outros, a nos aproximar mais também dos nossos desejos, que na correria do dia a dia fica de lado e tem vezes que a gente lembra. No dia de hoje, a dimensão mais elevada de Binah desce, se espalha por toda a energia e força dos aspectos emocionais e espirituais e chegam até nós através da lua, que derrama a sua luz sobre o mundo físico. Mas é claro que a cada ano a gente tem um céu astrológico que essas energias se derramam e trazem qualidades diferentes. Quando nós temos toda essa energia de luz, nós estamos indo para um espaço contrário que a gente vive frequentemente. Porque no nosso dia a dia, a gente vive sob as energias de julgamento. A gente vive lidando com a escuridão, a gente vive com assuntos que têm a ver com o fim, o desastre, a morte, o caos, a desordem, a bagunça, com a dualidade e com a fragmentação. Na correria do sustento do mundo externo, nós vamos nos perdendo da nossa alma, que representa toda a energia do amor e toda a energia que vem da luz. No dia de hoje, nós não vamos matar esse lado, mas a gente vai corrigir. E a gente recebe a luz que não está indo só para um lado da nossa vida, mas que se espalha. Mas depende de ti, de tu entender. Hoje a coisa que mais me perguntaram, ontem também, qual o ritual de hoje? Você não tem um ritual. Mas se tu quer um ritual, eu vou te dar o ritual mais difícil. Porque é muito fácil a gente acender uma vela, dar dois passinhos para lá, dois passinhos para cá. Acabou os passinhos, tu acaba sendo reativa de volta quando vai para a vida. Num dia tão positivo, o maior ritual é tu manter a tua frequência alta, não te conectar com pensamentos negativos, com reatividade, com julgamento, com imagens negativas. A maior parte das imagens que a gente vê em televisão, internet, celular, são imagens ruins, não são imagens boas, não são imagens bonitas. Mas no dia de hoje eu te convido para esse desafio, tornar o teu dia totalmente positivo. E é só tu que pode fazer essa escolha. Nessa semana, nós estamos sob a energia da Paraxá Ekev, o Paraxá que fala dessa convocação, dessa energia que começa no Ekev, no calcanhar, e que nos lembra que tudo que nós realizamos, tudo que nós conquistamos, tudo que a gente faz, não é da nossa obra e da nossa honra, mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E tudo é Deus. Absolutamente tudo é Deus. E a gente poder estabelecer esse diálogo e poder todo dia, com nossa força de consciência e livre-arbítrio, poder escolher se a gente quer ter pensamentos bons ou pensamentos ruins, se a gente quer deixar com que imagens boas ou imagens ruins entrem dentro de nós. Nós somos uma geração que hoje
projeta e culpa sempre terceiros por tudo o que acontece. Mas nós não fazemos nada e nos tornamos escravos e passivos de tudo. Eu te convido no dia de hoje para que tu saia dessa passividade e tu decida por um caminho bom, positivo, de boas ações, de simpatia, de emanar amor, de ver coisas boas e fazer coisas boas. Torne este dia um dia de ritual festivo para atrair todas essas bênçãos, porque acima de tudo também são bênçãos do amor de Deus para conosco. É um momento de casamento, é um momento de permeabilidade. Deixa essa bênção entrar. Deixa essa integração, deixa as partes que estão quebradas dentro de ti, fragmentadas, incoerentes. Deixa os espaços de dor, de escuridão serem preenchidos pela luz. Vive hoje essa unidade, vive hoje um todo. Fecha os olhos e diz para ti que tu quer viver essa integração, que tu quer estar inteiro e inteira, tu quer sentir o todo. Só que a cada momento, quem tem essa decisão é tu. Vibra na energia da palavra Ahavá, amor. E a palavra Ahavá, amor, tem a gemátria, a numerologia 13. Ah, sim, 13. A mesma gemátria, numerologia da palavra Errad, que é um. E quando nós somamos 13 mais 13, dá 26, que é a gemátria do tetragrama do nome de Deus. O amor, ele existe quando a gente vive unidade. E ele só existe na unidade. O número 13 é um número que representa acima do 12, que é o número natural. O número 13 é o número sobrenatural. O número 13 tem um poder tão grande que foi condenado, que foi, na verdade, taxado de número do azar. Mas é um número de alta transformação, um número de poder, de união, de unidade, que só nós podemos transformá-lo de uma forma positiva e para o bem, transformá-lo para um verdadeiro amor e verdadeiro compartilhar. O dia de hoje é um dia que guarda um segredo, o segredo da Merkavá, o segredo da estrela de Davi, o segredo da carruagem divina. É um dia em que nós podemos ter essa consciência, essa experiência de que tu tem uma unidade, uma união de diferentes qualidades e diferentes forças, diferentes luzes que descem ou que tu mesmo consegue acender para fazer essa união e esse casamento através de meditações. Podemos sim meditar na estrela de Davi, que também representa a união e o casamento entre duas qualidades, dar e receber, feminino e masculino, dia e noite, a Torá e o homem, Deus e o homem, enfim, o céu e a terra. É uma representação exatamente de um casamento, de uma união e uma unidade. Mais do que isso, é que o resultado dessa geometria é um resultado de luz. E quando nós lidamos com duas forças, masculino e feminino, com duas energias que nos geram movimento, ou o Sol e a Lua, o que nós precisamos ter é o caminho do meio, que vai, na verdade, fazer com que essas luzes, essas duas energias, não entrem em colapso, em choque, mas que, na verdade, elas gerem luz. E é por isso que numa lâmpada a gente tem, antigamente, agora as lâmpadas têm outra anatomia, mas tem uma resistência, onde o polo positivo ele não toca no polo negativo. Porque caso toque, tu vai ter uma lâmpada que vai queimar. É a resistência que representa a nossa vestimenta de branco, que representa o nosso equilíbrio, nosso controle, nossa consciência, nosso desejo, que representa a coluna do meio e que permite com que a luz realmente possa vir e ser compartilhada. O amor só vem
quando tu deseja compartilhar esta luz. A lua cheia, ela acontece mesmo amanhã, quando a lua e o sol estarão no grau 6. Então, aqui, cadê? Aqui, a gente pode perceber esta lua cheia ocorrendo aqui, onde o sol ele está completamente alinhado a Júpiter. O signo de Leão, esses dois elementos da astrologia ligados ao fogo, à expansão, à extroversão. Júpiter, considerado um dos planetas mais positivos, representa o mundo espiritual, os anjos, representa os arcanjos, os sadiquim, os seres de luz, representa os guerreiros da luz. É uma energia de altíssima força, de luz, do dia, do fogo. E na oposição, a gente tem a Lua conjunto a Plutão. Vou até mudar ali a cor. A Lua conjunto tem uma tarefa. Vou fazer a tarefa. Então, aqui no céu astrológico de Tubiaf, da lua cheia de Leão, por um lado a gente tem o Sol com Júpiter representando a luz, o dia, o fogo, e na oposição a gente tem Lua e Plutão, que regem signos de água, em Aquário, representando as águas. O mundo hoje dividido entre fogo e água. É por isso que a gente tem tantas águas, um mundo tão dual, tão separado, que hoje nós podemos ajudar o mundo a reencontrar, quem sabe, o ponto de equilíbrio, ponto do amor. Essa é a nossa função. Poder entender a intensidade dessa lua cheia, é uma das luas cheias mais poderosas e intensas do ano e de todos os últimos tempos. Porque os sentidos e os significados dessas conjunções e dessa oposição é muito forte. Representa muito a força divina, a força de um pai, a força de um líder também, mas a força do nosso coração, do nosso amor, que é o sol, é a expressão, a representação da luz expandida. É a sabedoria regida por Júpiter, a lei, o conhecimento espiritual e filosófico expandido e, quem sabe, transformado. E uma transformação tão profunda que chega em cada um de nós e no coletivo, porque tanto o Plutão quanto a Lua representam muito as dimensões mais internas, interiores, inconscientes do coletivo. As forças, muitas vezes até feridas e obscuras, que permeiam este mundo ou a nossa vida e que precisa agora receber luz, ganhando uma liberdade, ganhando consciência. Talvez seja o momento de termos consciência do tipo de amor que nós queremos ter, o tipo de relacionamento que nós queremos ter. Quem sabe a lua cheia está curando feridas obscuras, inconscientes dentro de nós que a gente nunca consegue entender por que certas coisas não acontecem na nossa vida. E esse é o momento de poder curar. Deseja, deseja, pede para a tua alma que essa cura aconteça, que essa luz ela afaste todas as cascas mais profundas, todas as mágoas, todos os ódios, invejas, ciúmes, todos os crimes já cometidos, Plutão e Lua. Tantas coisas obscuras que ficaram na dimensão mental, na dimensão da frequência nas nossas vidas e que nós podemos iluminar, curar e limpar, porque Sol e Júpiter representam muito esse aspecto de cura e de libertação e que ativa o poder de cura do Plutão. Que noite, que dia incrível que nós podemos ter para poder direcionar as nossas vidas
com esses aspectos tão fortes que se apresentam no céu astrológico, com essa força que ela é dual, mas que a gente precisa reencontrar dentro de nós, num ponto que é o nosso próprio coração. A lua na Cabala reflete a luz do sol, que é uma estrutura espiritual muito importante chamada de Zerampim, que é a pequena face que reflete a grande face de Deus. A lua recebe e reparte a sua luz com cada um de nós, sob o poder também de Plutão, limpando, transformando, limpando o que não serve mais. A lua é reguladora da energia que nós recebemos cada um dos meses. E assim, nós precisamos acordar dentro de nós essa energia tão forte de união, de unidade, essa energia que vem das duas colunas e que pede no dia de hoje, de uma forma mais fácil e mais tranquila, com que a gente acorde a nossa consciência, acorde essa energia de luz, de resistência. Resistência é não deixar ir para um lado ou para o outro, né? Não tomar um lado ou outro, dia à noite, à direita, à esquerda, mas simplesmente voltar-se para o centro. E é por isso que o ritual do dia é esse: é ficar na alegria, na felicidade, na energia que naturalmente, quando a gente está bem e feliz, nós compartilhamos. Que o nosso coração, que o nosso coração no dia de hoje possa trazer as letras Rei, Rei, Ai. E a gente possa trazer essa letra abrindo o chakra cardíaco, abrindo o nosso coração para sentir essas energias de amor. Que a gente possa sentir essa luz chegando, recebendo, olhando da direita para a esquerda. Leva sempre esse código para o teu coração. Olhando da direita para a esquerda, Tsad, Tsaz, para também abrir o desejo de encontrar o parceiro, a parceira. Isso também pode servir para encontrar sócios, amigos, amigas, pessoas para andarem junto. Também para trazer bênçãos para o teu casamento, para o teu relacionamento. Tsad, Tsad, Zain. Olhando da direita para a esquerda. E recebendo as letras Shin, Aleph, Rei, transformando todo o teu ser num canal de luz e de amor. Para aqueles que estão buscando o amor, a alma gêmea, esse código, ele vibra para trazer a alma gêmea, que tu possa, nesse momento, pedir para que tua alma gêmea acorde e que ela comece a caminhar para te encontrar. E que tu, pode dizer que eu, possa caminhar para te encontrar. Shima Aleph Rei, sente essa energia, também energia para aqueles que querem casar. Então, fecha teus olhos, imagina o casamento acontecendo, essa unidade, essa integração, sente essa luz, essa expansão. Sente também que através de Shima Aleph Rei, o teu casamento, a tua casa, recebe bênçãos de amor, bênçãos de paz, de tranquilidade, de troca, de consciência, vibrando o coração, coração. Sente coração, coração, coração de todas as pessoas da tua família, da tua casa, vibrando nessa energia Shin, Aleph, Rei. Sente a emoção, sente como o coração bate mais forte, a gente sente a frequência e a vibração entrando
Imagina que essa frequência, essa vibração vai estar durante toda a tua noite, uma noite de grandes revelações através de sonhos, uma noite em que nós ascendemos ao Gan Eden para reencontrar a nossa alma gêmea, reencontrar o verdadeiro amor, para sentir que estamos nos braços de Deus, protegidos, para deixar essa energia vibrar durante todo o restante do dia de amanhã e se manter durante os próximos dias. E assim, nós trazemos toda essa energia para a nossa vida nesse momento. Pedir para todo mundo sorrir neste momento, toda essa energia de amor, sentindo o coração aberto. Queria agradecer a todos pela presença, esse dia tão positivo, esse dia de muito amor, essa frequência que cada um pode trazer e canalizar. Teu desafio é não veja notícias ruins, porque o mundo está todo feito de notícias ruins, né? Isso é fácil. Mas veja notícias boas, ou nem veja notícias, crie notícias boas. Seja co-criador, crie notícias boas neste dia e que a gente consiga vibrar e seguir nessas energias tão maravilhosas na nossa caminhada agora dos 45 dias. Muito obrigada a todos vocês, pessoal do YouTube. Curta o vídeo, comenta, compartilhe o vídeo. Muito obrigada. Sigam a Escola de Kabbalah com vários cursos iniciando nessa semana e semana que vem.